O vazio do espaço se estendia além das janelas da estação orbital Ares, um negro absoluto que engolia qualquer luz distante. A doutora Helena Vasquez ajustou o monitor principal, seus dedos deslizando sobre os controles com a precisão de anos de treinamento. A missão era simples: monitorar o setor 26A, uma região remota do espaço profundo onde sondas da NASA haviam captado ecos fracos anos antes. Nada de extraordinário, apenas dados. Mas Helena sentia o peso do silêncio ao seu redor, como se o vácuo lá fora escutasse cada respiração dela. Ela era a única a bordo agora. A tripulação original havia retornado à Terra meses atrás, deixando-a para a fase final de observação. Isolamento fazia parte do protocolo. É o preço da descoberta, dissera o controlador de missão durante o último contato. Helena assentiu para si mesma, verificando os sistemas vitais. Oxigênio estável, temperatura nominal. Comunicação com Houston, delay de 22 minutos, como esperado. Tudo sob controle. A estação Ares orbitava um ponto fixo no setor, uma bolha de metal e circuitos flutuando em meio a nada. Helena se levantou da cadeira, esticando as pernas no confinamento apertado do módulo de comando. Caminhou até a escotilha de observação, pressionando o nariz contra o vidro reforçado. Estrelas pontilhavam o breu, imóveis, frias. Nenhum movimento. Nenhum som, exceto o zumbido baixo dos ventiladores reciclando o ar. Ela esperou, como sempre, por um sinal, qualquer coisa que justificasse os anos de investimento. De volta ao console, Helena iniciou o ciclo de varredura. Os sensores de longo alcance piscaram a vida, enviando pulsos invisíveis para o vazio. Varredura iniciada, murmurou para o log de bordo, sua voz ecoando suave no microfone. Era rotina. Dados fluíam. Radiação cósmica baixa. Partículas nominais. Gravidade zero confirmada. Ela sorriu levemente, imaginando os analistas em Houston decifrando os mesmos números. Rotina. Conforto no conhecido. Mas então, um bip isolado cortou o ar. Helena franziu a testa, inclinando-se para a frente. O monitor secundário mostrava uma leitura anômala. Um eco fraco, vindo do subsetor 26A7. Não era um asteroide, nem uma flare solar. Apenas um pulso, curto, irregular. Ela pausou o log, reproduzindo os dados. O pulso durara menos de um segundo, depois sumira. Leitura isolada detectada, ditou Helena, mantendo a voz neutra. Podia ser interferência, um glitch nos sensores antigos da estação. Ela recalibrou o array principal, enviando um segundo pulso de varredura. Minutos se arrastaram. O zumbido dos sistemas preenchia o silêncio, um lembrete constante de que ela não estava sozinha. Não tecnicamente, mas o espaço era vasto e a estação Ares minúscula. Helena tamborilou os dedos na borda do console, olhando para o relógio. 14:32, hora de bordo. O delay para Houston significava que qualquer relatório chegaria tarde demais para uma resposta imediata. Ela decidiu monitorar sozinha por enquanto. Os dados retornaram, limpos, nenhum eco. Helena exalou devagar, relaxando os ombros. Falso alarme. Provavelmente um fragmento de micrometeorito refletindo um sinal. Ela anotou no log. Anomalia não confirmada. Continuar observação. Mas algo a incomodava. O pulso fora preciso demais, como um sussurro, em vez de um grito. Ela verificou os históricos da missão. Anos antes, as sondas da NASA haviam reportado algo similar no mesmo setor. Um sinal que não se repetira. 26A, chamavam-na. Uma curiosidade arquivada, nada mais. Helena se levantou novamente, caminhando pelo corredor estreito até o módulo de descanso. O ar reciclado cheirava a metal e ozônio, um odor familiar que a ancorava. Ela preparou uma refeição liofilizada. Sopa de legumes, sem graça, mas nutritiva. Enquanto comia, ligou o áudio ambiente. Uma playlist de sons da terra, ondas suaves do oceano,
para combater o silêncio opressivo. Mas até isso parecia distante agora, filtrado pelo vácuo. De volta ao comando, o bip soou outra vez. Mais fraco, mas inconfundível. Helena congelou, o coração acelerando um pouco. O monitor piscava. Pulso detectado, origem 26A7, intensidade 0. 02. Ela ampliou a tela traçando a assinatura. Não era randômico. Havia um padrão sutil, como um batimento irregular. Repetição confirmada. Ditou, a voz um tom mais baixa. Ela ativou o protocolo de alerta, enviando um relatório automático para Houston. Delay, 22 minutos. Resposta em 44. Enquanto esperava, Helena ajustou os sensores ópticos, apontando a câmera de alta resolução para o vetor indicado. A tela mostrou apenas escuridão salpicada de estrelas. Nada se movia. Mas o pulso veio de novo. Um terceiro. Mais próximo no tempo. Ela sentiu um formigamento na nuca, como se olhos invisíveis a observassem através do vidro. Isolamento. Era só isso. O espaço brincava com a mente, distorcia percepções. Os minutos se esticaram. Helena verificou os sistemas de suporte vital pela enésima vez. Tudo nominal. Mas o ar parecia mais pesado, o zumbido dos ventiladores mais insistente. Ela se forçou a se concentrar nos dados, plotando os pulsos em um gráfico. 3 pontos, espaçados de forma irregular, mas crescendo em frequência, como uma respiração se aproximando. A resposta de Houston finalmente chegou. Uma mensagem de texto fria. Anomalia notada. Manter vigilância. Não há precedentes imediatos. Aguarde instruções adicionais. Helena leu as palavras 2 vezes, sentindo um aperto no peito. Não há precedentes, mas ela sabia que havia. Aquela antiga detecção de 26A, o sinal que sumira sem explicação. Ela olhou para a tela escura da câmera, imaginando o que poderia estar lá fora, além do alcance dos sensores. Algo paciente, algo esperando. O quarto pulso veio, mais forte. O monitor tremeu levemente e Helena recuou na cadeira. A estação rangeu, um som sutil, como metal se acomodando no vácuo. Ela engoliu em seco, os olhos fixos na escuridão. O silêncio retornou, mas agora carregava peso. Algo estava lá. Ou talvez não. A dúvida se instalava, lenta, como uma sombra se alongando. Se você está sentindo essa tensão crescendo, como Helena, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Agora, voltemos à história. Helena ativou o gravador pessoal, sussurrando para si mesma. Dia 147, pulsos anômalos em 26A. Não sei o que é, mas está mudando. Ela parou o áudio, o coração batendo no ritmo daqueles ecos invisíveis. A estação flutuava em silêncio e o espaço profundo observava, impassível. Helena observava o monitor, os pulsos agora traçados em uma linha irregular que subia devagar, como uma onda se formando no vazio. O quarto eco havia sido o mais forte até então, mas sumira tão rápido quanto viera. Ela respirou fundo, forçando a mente a se ancorar nos fatos. Fatos eram sua âncora, não pânico, não imaginação. A estação Ares era projetada para isso, coletar, analisar, relatar. Ela digitou uma nota no log. Pulsos intermitentes, frequência aumentando, sem origem visual confirmada. O zumbido dos sistemas voltara ao normal. Um ronco constante que preenchia o módulo de comando como um companheiro invisível. Helena se levantou, caminhando devagar pelo corredor. O piso de grade rangia levemente sob seus pés, um som metálico que ecoava no confinamento. Ela precisava de movimento, de algo para dissipar o formigamento na pele. O módulo de hidropônica era seu refúgio, um canto verde em meio ao cinza. Plantas hidropônicas cresciam em fileiras precisas, folhas úmidas filtrando o ar com um cheiro terroso, quase reconfortante. Ela tocou uma folha de alface, sentindo a umidade nos dedos. Vida. Algo real, tangível. De volta ao console, ela verificou a comunicação.
O delay ainda era de 22 minutos, mas Houston havia prometido uma atualização em breve. Helena ativou o protocolo de monitoramento contínuo, deixando os sensores varrerem o setor 26A em ciclos curtos. Os dados fluíam, temperatura ambiente estável a 270 graus Celsius lá fora, radiação dentro dos limites. Nada fora do comum. Ela permitiu que um sorriso fraco surgisse. Era só isso. Uma anomalia técnica, talvez um resíduo de uma sonda antiga perdida. A NASA havia lançado dezenas no setor anos atrás, algumas nunca recuperadas. Seus ecos podiam persistir como fantasmas digitais. Mas o quinto pulso veio enquanto ela bebia a água de um pacote. Um bip suave, quase tímido. Helena engasgou levemente, derramando gotas que flutuaram no ar antes de se colarem à parede. O monitor mostrava intensidade. 0,03 agora. E o vetor havia se deslocado ligeiramente, mais próximo da órbita da estação. Ela limpou a tela com a manga, ampliando o gráfico. Os intervalos entre os pulsos encurtavam. 14 minutos. Depois, 11. Agora 9. Um ritmo. Não aleatório. Como se respondesse a algo. Ela enviou outro relatório. Pulsos persistentes. Padrão emergente. Solicito análise remota. A mensagem partiu. Pixels se dissolvendo no vácuo digital. Enquanto esperava, Helena ajustou a câmera óptica, focando no subsetor 26A7. A imagem era granulada. O breu salpicado de pontos de luz estelar. Ela aumentou o zoom, varrendo devagar. Nada. Apenas o infinito negro, indiferente. Mas o ar na estação parecia mais denso. O reciclador de oxigênio trabalhando um pouco mais alto, como se detectasse uma presença extra. Helena se sentou, cruzando os braços. Isolamento. Palavra que ecoava nos treinamentos. O espaço testa a mente tanto quanto o corpo, dissera o psicólogo da agência. Ela fechou os olhos por um momento, respirando em contagem. 1, 2, 3. Ao abri-los, o sexto pulso soou. Mais próximo, o monitor vibrou de leve e um alarme baixo piscou, não de emergência, mas de atenção. Ela traçou a assinatura. Frequência modulada, como um sinal codificado, mas indecifrável. Não Morse, não binário. Algo orgânico, talvez, ou ilusório. O sétimo veio logo depois. E com ele, uma leitura secundária. Flutuação mínima na gravidade local. A estação inclinou-se imperceptivelmente, um balanço que fez os objetos soltos dançarem no ar. Helena agarrou a borda do console, o coração martelando. Não era possível. Gravidade zero era absoluta aqui, longe de qualquer massa. Ela verificou os giroscópios. Nominais, mas o sensor de movimento registrava uma perturbação sutil, como se algo passasse perto, deslocando o tecido do espaço. Ela olhou para a escotilha de observação, o vidro refletindo seu rosto pálido. Lá fora, a escuridão parecia mais profunda, como se engolisse a luz das estrelas. A resposta de Houston chegou fragmentada. Dados recebidos. Anomalia similar a 26A original. Manter distância, não aproximar. Análise em progresso. Fragmentada? Helena franziu a testa, relendo. O sinal estava corrompido no final, palavras cortadas como por interferência. Ela tentou reconectar, mas o link piscava instável. Delay agora 24 minutos. Atraso crescendo. Ela ditou no gravador pessoal. Comunicação degradando. Pulsos agora afetam sistemas? A voz dela saiu rouca, ecoando no vazio do módulo. O oitavo pulso foi diferente, mais longo, quase um tom contínuo por 2 segundos. E então, na tela óptica, um borrão. Não uma forma clara, mas uma distorção, como calor tremulando no ar, mas no vácuo. Helena congelou, ampliando a imagem. Estava lá no canto da visão, uma silhueta vaga, alongada, movendo-se devagar contra o fundo estelar. Não uma nave, não um asteroide. Algo que curvava a luz ao redor, como uma sombra em movimento.
Desapareceu em instantes, deixando apenas estática. Ela recuou na cadeira, o peito apertado, observada. A palavra veio sem convite, enraizando-se na mente. O espaço não observava. Era inerte. Mas aquilo havia reagido ao zoom da câmera. Helena desligou o óptico por um momento, o coração ecoando os pulsos. O silêncio retornou, pesado, como se a estação prendesse a respiração. Ela verificou os logs de energia. Consumo ligeiramente elevado, sem explicação. O ar reciclado cheirava diferente agora, um traço metálico mais forte, como sangue no ozônio. O nono pulso veio, e com ele, um rangido na estrutura da estação, metal se esticando, como se pressionado por mãos invisíveis. Helena se levantou, caminhando até a escotilha. Pressionou a palma contra o vidro frio. Nada visível, mas a sensação persistia. Algo se aproximando, paciente, testando os limites. Ela sussurrou para o vazio. "O que você quer?" Nenhuma resposta. Apenas o 10º pulso, ecoando como uma promessa. Se essa sombra no escuro está te inquietando tanto quanto a Helena, inscreva-se no canal para mergulharmos mais fundo juntos. Agora, o silêncio se aprofunda. Helena voltou ao console, os dedos trêmulos nos controles. Os dados se acumulavam, mas as respostas escapavam. A estação flutuava, minúscula, e o setor 26A parecia vivo agora, pulsando em segredo. Ela esperou o próximo sinal, o corpo tenso, a mente girando em círculos de dúvida. Isolamento não era mais só ausência, era presença, algo invisível, mas real, esperando o momento certo para se revelar. Ou não. Helena se afastou da escotilha, o eco do 10º pulso ainda vibrando em seus ossos. A estação parecia menor agora, as paredes de metal fechando-se como uma gaiola flutuante. Ela voltou ao console devagar, os passos ecoando no corredor vazio. O monitor piscava com os dados acumulados. 10 pulsos, cada um mais próximo, mais insistente. Ela traçou a linha no gráfico com o dedo, sentindo o frio da tela contra a pele. Não era imaginação. Os sensores não mentiam, mas o que eles captavam, isso sim, escapava. Ela ativou o gravador pessoal novamente. Dia 147, hora 16h45. Visualização parcial confirmada. Silhueta distorcida em 26A7. Desapareceu antes de análise completa. A voz dela saiu baixa, como se falar alto pudesse atrair aquilo para mais perto. Ela pausou, olhando ao redor. O módulo de comando estava quieto, exceto pelo zumbido constante. Nenhum alarme, nenhum erro. Mas o ar carregava um peso novo, como se o oxigênio se tornasse rarefeito, mesmo com os níveis nominais. Helena verificou a comunicação pela 3ª vez. O link com Houston piscava instável. O delay esticado para 26 minutos agora. Ela enviou uma mensagem de texto. Visual anômala detectada. Solicito evacuação opcional. As palavras pairaram na tela antes de partir. Pixels se perdendo no vácuo. Evacuação. A ideia a acertou como um soco. A missão era de 6 meses. Faltavam 3. Voltar significava admitir falha. Mas ficar significava o quê? Ela balançou a cabeça, dissipando o pensamento. Fatos primeiro. Sempre. Os sensores ópticos estavam desligados, mas ela os religou com hesitação. A imagem retornou. Escuridão profunda, estrelas fixas como pregos em um pano negro. Ela varreu devagar, o coração batendo em ritmo com o cursor. Nada. Um 10º pulso veio então, suave, como um sussurro eletrônico. O monitor registrou intensidade 0,04, vetor ajustado. Agora a apenas 500 quilômetros da órbita. Perto demais. Helena inclinou-se para frente, os olhos estreitados. A estação não tinha defesas, só protocolos. Ela murmurou para si mesma. Mantenha distância. Eles disseram manter distância.
O módulo de hidropônica a chamava novamente. Ela precisava de algo vivo, algo que não pulsasse em padrões estranhos. Caminhou pelo corredor, as luzes de emergência piscando fracamente, não por falha, mas pelo protocolo de economia. As plantas estavam lá, folhas verdes tremulando no ar circulante. Ela tocou uma, sentindo a umidade fresca, mas até isso parecia alterado. As raízes hidropônicas vibravam levemente, como se captassem vibrações distantes. Helena recuou, o formigamento na nuca retornando. Paranoia. Era só isso. O isolamento corroía as bordas da mente, transformava a rotina em ameaça. De volta ao comando, o 10º pulso soou, e com ele uma nova leitura. Flutuação no campo magnético da estação. Os medidores dançavam, desviando 0, 1 microtesla. Helena franziu a testa, recalibrando manualmente. Não era uma tempestade solar. Os dados confirmavam céu limpo. Algo interferia de fora. Ela olhou para a escotilha, o reflexo distorcido de seu rosto no vidro. Olhos cansados, linhas de tensão na testa. Quanto tempo até Houston responder? O delay crescia, como se o espaço se alongasse entre eles. Ela preparou um café sintético, o vapor flutuando em bolhas preguiçosas. Bebeu devagar, o amargo ancorando-a. Mas o 13º pulso veio enquanto ela engolia, fazendo o pacote tremer em sua mão. Gotas escaparam, colando-se ao console. O gráfico mostrava o padrão se apertando, intervalos de 7 minutos agora, responsivo, como se aquilo soubesse que ela observava. Helena limpou as mãos, os dedos frios. Não é possível, sussurrou. Sensores não pensavam, mas a silhueta. Havia se movido quando ela zoomou. Uma reação. A resposta de Houston finalmente chegou, mas fragmentada novamente. Dados. Anômalos. Não aproximar. Análise. Possível. Origem. Não. Repetida. Palavras cortadas como se algo as mordesse no caminho. Helena relia, o peito apertado. Origem não repetida. Referência à antiga detecção de 26A, o sinal que sumira anos atrás. Ela tentou reconectar, mas o link falhou por completo. Um erro de interferência não identificada, piscando na tela. Isolada, totalmente. O zumbido dos ventiladores pareceu mais alto, um coro insistente no silêncio. O 14º pulso foi o que mudou tudo. Mais longo, 3 segundos, e acompanhado de um tremor na estrutura, sutil, como um toque distante. Helena agarrou o console, sentindo a estação se inclinar de leve. Os giroscópios corrigiram, mas o sensor de proximidade registrou objeto não catalogado a 200 quilômetros. Ela ativou os ópticos secundários, uma câmera reserva com ângulo amplo. A imagem surgiu granulada, o breu, as estrelas e então uma distorção novamente. Não uma silhueta clara, mas uma forma alongada, curvando a luz como uma lente imperfeita. Movia-se devagar, girando em um eixo invisível, como se testasse o vazio. Parcialmente visível, bordas borradas contra o fundo estelar. Helena congelou, o fôlego preso. Não era mecânico, não era natural. Parecia. Atento. A forma parou, como se sentisse o olhar dela. Então, sumiu. Desvanecimento gradual, deixando apenas estática na tela. Helena desligou tudo, o coração martelando. Observada. A palavra ecoava agora, real, enraizando-se. Ela se levantou, caminhando em círculos pelo módulo. O ar cheirava a ozônio queimado, o reciclador trabalhando overtime. Erro humano? Pressão? Ela verificou os logs pessoais, todas as entradas racionais, mas a voz nelas tremia cada vez mais. Isolamento absoluto. O medo existencial se instalava, questionando cada sombra, cada bip. O 15º pulso veio, fraco, mas com uma variação, um tom secundário, quase harmônico, como uma resposta. Helena sentou-se no chão, as costas contra a parede, os joelhos puxados. A estação rangia baixinho, metal se acomodando,
ou se dobrando. Ela fechou os olhos, mas via a forma na mente, alongada, paciente, reagindo à consciência, algo que via de volta. O silêncio se estendia, quebrado apenas pelo próximo pulso, prometendo mais. Ela sussurrou para o vazio. Por que agora? Nenhuma resposta, apenas a dúvida, crescendo como uma presença invisível. Se essa presença invisível está te deixando com o mesmo frio na espinha que Helena sente, inscreva-se no canal para não perder o que ela descobre em seguida. Agora, a espera se torna insuportável. Helena abriu os olhos, o 16º pulso ecoando como um chamado. A estação flutuava em silêncio, mas o setor 26A pulsava vivo ao redor, um coração oculto no breu. Ela se levantou devagar, a mente girando em camadas de medo e negação. Comunicação morta, sensores alertas e algo lá fora, se aproximando sem pressa. O erro humano era o único consolo, ou a maior ilusão. Ela esperou, o corpo tenso, sabendo que o próximo pulso traria mais do que som. Traria revelação, ou ruína. Helena se forçou a se mover, os músculos rígidos, como se o vácuo lá fora os tivesse congelado. O 16º pulso havia ecoado, deixando um resíduo de vibração na estrutura da estação. Sutil como um sussurro que se recusa a assumir. Ela voltou ao console, os olhos fixos no gráfico que agora se curvava como uma espiral, os intervalos entre os sinais encurtando para 6 minutos. Precisão. Era isso que a aterrorizava mais. Não o caos, mas a ordem emergente, como se algo calculasse cada passo. Ela verificou os sistemas vitais pela enésima vez. Oxigênio a 98%. Temperatura interna estável em 22 graus. Mas o ar parecia carregado, partículas de poeira flutuando mais devagar, como presas em uma teia invisível. Helena tocou o painel de controle, sentindo o metal frio sob os dedos. A estação Ares era sua prisão e seu escudo, mas agora questionava se o escudo aguentaria. Ela murmurou para o gravador. Pulsos em aceleração, interferência confirmada em comunicações, isolamento total. A voz saiu fraca, ecoando no vazio do módulo. O 17º pulso veio pontual, um tom que durou 4 segundos, acompanhado de uma flutuação no espectro eletromagnético. Os medidores piscaram, registrando picos que não faziam sentido. Radiação gama baixa, mas focada, como um feixe direcionado. Helena recuou na cadeira, o coração sincronizando com o ritmo. Ela ativou os sensores passivos, aqueles que não emitiam sinais para evitar. O quê? Atrair. A ideia a acertou como uma onda fria, algo que reagia à observação. Como nos experimentos quânticos que estudara na faculdade, onde medir alterava o resultado. Mas isso era o espaço profundo, não um laboratório. Ela caminhou até o módulo de descanso, precisando de distância do console. O espaço era apertado, paredes curvas, salpicadas de painéis de LED que piscavam em tons suaves de azul. Helena se sentou na cama de contenção, amarrando as correias para não flutuar. Fechou os olhos, contando respirações. Uma inspiração lenta, uma expiração medida. O zumbido dos ventiladores preenchia o silêncio. Um som que antes confortava. Agora parecia um aviso. Isolamento absoluto. Sem vozes de Houston, sem o burburinho distante da terra. Apenas ela e os pulsos. O 18º veio enquanto ela tentava dormir. Um bip que penetrou as pálpebras fechadas. Helena abriu os olhos de supetão, o corpo tenso. O monitor portátil ao lado da cama piscava. Intensidade 0. 0,5, vetor a 150 quilômetros. Perto o suficiente para que os sensores de proximidade registrassem massa não identificada, pequena, difusa, como uma nuvem de partículas que se movia com propósito. Ela desamarrou as correias e flutuou até o corredor, os pés tocando o piso de grade com um clique metálico. O rangido da estrutura retornou,
mais insistente, como se a estação se dobrasse sob uma pressão gradual. De volta ao comando, Helena religou os ópticos com mãos hesitantes. A tela mostrou o breu familiar, mas agora com uma camada de estática fina, como neve em um antigo transmissor. Ela varreu o setor 26A7 devagar, o cursor deslizando como um dedo traçando uma cicatriz. Nada imediato. Mas então, no canto da imagem, uma distorção surgiu novamente. Maior dessa vez, uma forma alongada que curvava as estrelas ao redor, como se dobrasse o tecido da realidade. Não era sólida, bordas tremulavam, parcialmente visíveis, como um reflexo em água turva. Movia-se em espiral lenta, girando em um eixo que desafiava a física newtoniana. Helena congelou, o fôlego preso na garganta. Aquilo observava de volta? O zoom automático ativou e a forma pareceu pausar, como se sentisse o escrutínio. Ela desligou a câmera, o peito arfando. A visão se imprimira na mente, não uma entidade clara, mas algo incompleto, sugerindo mais do que mostrava. Medo do desconhecido se misturava ao existencial. O que significava aquilo para a humanidade? Uma relíquia alienígena? Um erro cósmico? Ou pior, algo que sempre estivera lá, acordando agora? Helena se apoiou no console, as pernas fracas. O erro humano sob pressão. Havia ela ativado algo sem querer? Um pulso de varredura mal calibrado anos atrás pelas sondas da NASA? O 19º pulso soou, harmônico, como uma nota musical distorcida. Com ele, o link de comunicação piscou de volta à vida por um segundo. Uma mensagem fragmentada de Houston. Não, responder. Presença detectada. Evacue. Então, silêncio novamente. Helena tentou reconectar, mas o erro persistia. Interferência total. Ela ditou no log. Forma visual parcial. Reativa à observação. Comunicação perdida. A voz tremia, ecoando a dúvida que corroía sua sanidade. O 20º pulso veio mais forte. 5 segundos. E a estação tremeu de leve. Um balanço que fez os objetos soltos dançarem no ar. Helena agarrou uma alça, os olhos na escotilha. Lá fora, o breu parecia vivo, estrelas piscando como olhos distantes. Ela sentiu o peso do isolamento, não só física, mas mental, questionando cada decisão. Tinha ela imaginado a pausa da forma? Ou era real, algo que compreendia a consciência humana? O ar reciclado cheirava a metal quente agora, o ozônio mais acre, como se a atmosfera interna reagisse à presença externa. Helena se sentou no chão novamente, as costas contra a parede fria. Os pulsos continuavam, intervalos de 5 minutos, um ritmo que hipnotizava e aterrorizava. Ela tocou o comunicador inativo, desejando uma voz humana, qualquer coisa para ancorar a realidade. Mas o silêncio dominava, quebrado apenas pelos bips. A forma, lá fora, parcialmente visível, impossível de compreender, alterava tudo. Decisões se dissolviam. Continuar a missão ou preparar a cápsula de evacuação? A pressão montava, lenta, inexorável. O 21º pulso trouxe uma nova anomalia. Variação térmica interna. Um ponto frio no módulo de hidropônica. Helena se levantou, flutuando pelo corredor até lá. As plantas estavam murchas em um canto, folhas encolhidas como se sugadas por algo invisível. Ela tocou o solo hidropônico, gelado, abaixo do nominal, reagindo à consciência ou à proximidade. O medo de estar sendo observada se intensificava, uma presença que se infiltrava, silenciosa e gradual. De volta ao console, o 22º pulso ecoou e a distorção reapareceu na tela óptica, mais próxima, a 100 quilômetros, girando devagar. Bordas borradas, mas sugerindo extensão, como tentáculos de sombra curvando a luz. Helena assistiu, paralisada, até que sumiu novamente. A visão a deixou tonta, a percepção da realidade se desfazendo.
Isolamento não era mais vazio, era preenchido por aquilo, paciente, esperando que ela quebrasse primeiro. Se essa forma borrada no breu está te deixando questionar o que vê nas sombras, inscreva-se no canal para testemunharmos o clímax juntos. Agora, o cerco se fecha. Helena esperou o próximo pulso, o corpo exausto, a mente em camadas de terror psicológico. A estação rangia baixinho, o espaço profundo sussurrando segredos indecifráveis. Algo se aproximava, visível o suficiente para assombrar, invisível o bastante para enlouquecer. E no silêncio entre os bips, a dúvida crescia. Era o fim da missão, ou o início de algo maior, sem volta. Helena esperou. O corpo curvado sobre o console, como se o peso do vácuo a pressionasse para baixo. O 23º pulso veio pontual, um som que se estendeu por 6 segundos, vibrando através do metal da estação, como um toque distante, quase gentil. Ela não se moveu, os olhos fixos na tela escura dos ópticos, agora desligados por medo do que poderiam revelar. O silêncio que se seguiu era mais alto que qualquer alarme, um vazio preenchido por expectativas que corroíam a mente. Isolamento. Não era só a ausência de som ou companhia, era a presença de algo que se insinuava, testando os limites da sanidade. Ela se levantou devagar, as pernas flutuando levemente no ar rarefeito, e caminhou até a escotilha principal. O vidro reforçado refletia seu rosto. Olhos fundos, pele pálida sob as luzes frias do módulo. Lá fora, o breu do setor 26A parecia mais denso, como se engolisse as estrelas uma a uma, deixando apenas pontos fracos de luz. Helena pressionou a palma contra o vidro, sentindo o frio se infiltrar na pele. "Você está aí!" sussurrou, a voz ecoando baixa no confinamento. Não esperava a resposta. Mas o ar na estação pareceu pausar, os ventiladores zumbindo um tom mais grave, como se registrassem a palavra. De volta ao console, os dados se acumulavam em pilhas silenciosas. Flutuações magnéticas persistentes, variações térmicas que se espalhavam do módulo de hidropônica para o corredor central. As plantas agora estavam todas murchas, folhas encolhidas em ângulos impossíveis, como se algo as sugasse de dentro para fora. Helena tocou uma raiz exposta, o gel hidropônico gelado e viscoso nos dedos. Reação à proximidade? Ou à sua consciência ao simples ato de observar? O medo existencial se enraizava mais fundo. E se aquilo não fosse uma ameaça externa, mas um reflexo de erros humanos acumulados, sondas da NASA mal calibradas anos atrás, despertando algo adormecido no vazio? O 24º pulso interrompeu o pensamento mais harmônico, como uma melodia distorcida que ecoava nos ossos. A estação rangeu de novo, um som prolongado que fez os painéis vibrarem. Helena agarrou uma alça de contenção, o coração acelerando em sincronia. Os sensores de proximidade piscaram, massa não identificada a 80 quilômetros, movendo-se em espiral lenta, curvando o espectro de luz visível. Ela hesitou, os dedos pairando sobre o botão dos ópticos, ver ou não ver. A dúvida paralisava, um erro sob pressão que questionava cada decisão. Manter a missão significava arriscar tudo, evacuar, admitir que o desconhecido vencera antes mesmo de se revelar. Com um suspiro trêmulo, ela ativou a câmera reserva, a imagem surgindo em tons de cinza granulados. O breu se estendia, infinito, mas no centro do quadro a distorção retornou, maior, mais definida em suas bordas borradas. Uma forma alongada, não sólida, mas fluida, como fumaça coalescendo no vácuo. Curvava as estrelas ao redor, criando arcos impossíveis de luz, sugerindo extensão além do quadro, tentáculos de sombra que se esticavam devagar, testando o espaço entre eles. Não era agressiva. Movia-se com paciência deliberada, girando em um eixo que desafiava a gravidade conhecida.
Helena inclinou-se para a frente, o fôlego embaçando a tela interna. Aquilo pausou novamente, como se sentisse o peso de seu olhar, as bordas tremulando em resposta. O pavor psicológico se instalou como uma névoa. Não era só ser observada, mas compreender que aquilo compreendia de volta. Algo impossível de abarcar por completo. Uma presença que reagia à mente humana, talvez alimentada por ela. Helena recuou, desligando a imagem com um gesto brusco. A forma sumiu, mas o eco permanecia na retina, uma silhueta parcial que deixava mais perguntas que respostas. Porque agora, após anos de silêncio, a anomalia de 26A detectada pela NASA e nunca repetida, até este momento. Um ciclo. Um convite. O 25º pulso veio mais próximo, 7 segundos de tom contínuo que fez o console tremer. Com ele, uma nova leitura. O campo de contenção da estação enfraquecia em um ponto, como se algo testasse as costuras do metal. Helena verificou os protocolos de emergência, os dedos voando sobre os controles. A cápsula de evacuação estava pronta, acoplada ao módulo inferior. Mas ativá-la significava deixar a estação para trás, e os dados, a missão, a sanidade. O link com Houston permanecia morto, interferência total, como se o espaço se fechasse ao redor dela. Isolamento absoluto, onde o erro humano se tornava o único inimigo palpável. Ela flutuou pelo corredor, o rangido da estrutura agora constante, um sussurro metálico que acompanhava seus passos. No módulo de comando, o gráfico dos pulsos formava uma espiral fechada, intervalos de 4 minutos, um ritmo que hipnotizava. Helena sentou-se no chão, as costas contra a parede, os joelhos puxados ao peito. O ar cheirava a ozônio e algo mais. Um traço orgânico, indefinível, como se a presença se infiltrasse pelas vedações. Fechou os olhos, mas via a forma, alongada, paciente, parcialmente visível em sua incompreensibilidade. Medo do desconhecido se misturava ao existencial. O que aconteceria se ela respondesse? Um pulso de varredura deliberado, um sinal de volta? O 26º pulso ecoou, o mais longo até então, 8 segundos que vibraram através de tudo. A estação inclinou-se de leve, giroscópios corrigindo com um gemido. Helena abriu os olhos, o peito apertado. Na tela secundária, uma mensagem fantasma piscou por um instante. Resíduo de Houston? Não. Se mova. Então nada. Ela se levantou, caminhando até a escotilha uma última vez. O breu lá fora pulsava sutilmente, como se respirasse. A forma não reapareceu, mas sua ausência era pior. Uma espera, uma antecipação que corroía. Helena ativou o gravador pessoal. A voz um fio fraco. Dia 147 fim. Anomalia 26A ativa. Forma visual parcial reativa. Comunicação perdida, preparando evacuação. Mas ela pausou, os dedos imóveis. Evacuar para onde? O espaço profundo se estendia, e aquilo, invisível na maior parte, visível o suficiente para assombrar, poderia seguir. Ou não. A dúvida final se instalava, ambígua, perturbadora. Os pulsos cessaram de repente. O silêncio, retornando como uma promessa quebrada. A estação flutuava quieta, mas Helena sentia o peso. Algo observava ainda, paciente, esperando o próximo ciclo. Ou talvez ela fosse o ciclo agora, parte de uma anomalia que nunca se repetiria. Ou se repetiria para sempre. O breu engoliu tudo e no vazio a presença permaneceu, um eco sem fim. Se essa espera no escuro te deixou com mais perguntas que respostas, inscreva-se no canal para explorar mais mistérios do espaço conosco. Fim.